Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje nós estudaremos a lição de quinta-feira. Já estamos na reta final da nossa semana e o título de hoje é um título muito bom: Perdoados para perdoar. Então, meu amigo, a primeira pergunta é a seguinte: quais são as ferramentas de alerta que Deus nos deu? Luan, o ser humano, Deus já colocou no ser humano o senso do que é certo e do que é errado. A consciência. Perfeito. Mesmo se o ser humano nascer numa família que nunca lhe falou nada sobre o que é certo e o que é errado, quando ele faz algo de errado, ele sabe que é errado. Se ele matar uma pessoa, ele sabe que matar alguém é errado. Então, isso é um sinal de alerta que Deus deixou. Deus deixou a consciência da pessoa que dirige a pessoa para o que é certo. Mas, além disso, Deus deixou também a sua palavra, a Bíblia. A Bíblia tem os ensinamentos, as leis. Nós estamos lendo aqui Levítico. Levítico é o livro das leis. Embora não esteja em Levítico, mas temos as leis dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que é a expressão do caráter de Deus, né? Então, Deus deixou a sua palavra que serve para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos ajudar a caminhar no caminho certo que leva a Canaã celestial. Então, esses são alguns alertas que Deus deixou para que nós não errássemos a direção do caminho que nós devemos seguir. Show de bola. Temos aí, Luan, um verso para você ler. Você podia ler para nós Levíticos 16, verso 16? Assim diz a palavra de Deus: assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ronivon, meus amigos, é o seguinte aqui, ó. Título do capítulo 16, hein? O dia da expiação. Meu amigo, nós comentamos ontem, certo? Que o pecador oferecia, então, o novilho para ser ofertado. E ele, então, estava livre da culpa e do pecado ali naquele exato momento. Só que assim, todo aquele simbolismo, ele passava, né, por um processo. O pecado do pecador ia para o novilho. O novilho, quando era morto, o sangue dele era jogado dentro do santuário. E com isso, o santuário ficava com todos os pecados do pessoal durante um ano inteiro. E o que era esse dia da expiação aqui que está escrito aqui? Luan, se nós entendermos os rituais do santuário, e especificamente o ritual do dia da expiação, nós vamos compreender perfeitamente o plano de salvação. Isso mesmo. O plano da salvação. Como você disse, o pecador levava o cordeiro, confessava o pecado passava para o cordeiro era imolado, era sacrificado, o sacerdote pegava o sangue que simbolicamente estava com o pecado, levava para dentro do lugar santo do santuário e aspergia ali no altar de incenso. Perfeito. Simbolicamente, o pecado do pecador passava para o santuário. Então o pecador estava livre do seu pecado, porém o santuário estava contaminado. Fazia-se necessário, então, a purificação do santuário, para que o pecado realmente desaparecesse. Perfeito. Então era um dia especial, um dia específico, o dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur, dia da expiação. Esse dia era feito um ritual em que todos os pecados, precisa de um tempo maior, mas resumidamente falando, todos os pecados eram retirados do santuário, colocados sobre um animal que era chamado de bode Azazel, que representava Satanás, e era levado para o deserto, para morrer no deserto. Isso mesmo. Simbolicamente, os pecados, o santuário era purificado dessa maneira.
Algumas pessoas, eu posso estender um pouquinho mais? Pode. Algumas pessoas aqui podem achar, então, Satanás era que levava os nossos pecados? Não. Por quê? Porque os pecados eram colocados sobre o bode Azazel. Não, Satanás não era quem levava os nossos pecados eram levados por Cristo. Na realidade, o pecado, ele tem duas partes. A parte de quem idealizou o pecado, que é Satanás, que idealiza todos os pecados, Isso. e a parte de quem cometeu o pecado, que somos nós os pecadores. Satanás não nos força, nós cometemos de livre e espontânea vontade. Então, a parte que Jesus pagou foi a parte daquele que comete o pecado. Eu cometi o pecado, Jesus pagou pelo meu pecado. Mas o idealizador do pecado, que é Satanás, ele pagará pelo seu pecado, pelo pecado que ele idealizou. E por isso o bode Azazel levava, representando Satanás, levava os pecados que ele mesmo havia idealizado, já que aqueles que foram cometidos, Jesus já havia perdoado, ele levava a sua parte dos seus pecados e ia morrer no deserto. E aí purificava o santuário dessa maneira. Muito boa a explicação, Rony. Show de bola. E como você, então, se sente ao saber que Jesus Cristo rompeu essa separação através do perdão que ele nos oferece? A Bíblia fala em Hebreus 10, 19 e 20, que nós agora temos um novo caminho para chegar ao Santíssimo. Porque quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o próprio santuário terrestre, o véu se rasgou de alto a baixo, né? Dizendo que não era mais necessário que um sacerdote terrestre intercedesse por nós. Nós temos livre acesso agora ao Santíssimo, onde está o trono de Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Não temos melhor condição do que essa para chegar ao perdão do nosso pecado, ao perdão tão almejado. E muito chegamos no final? Chegamos no final do vídeo de hoje. É isso aí. Queremos convidar você para participar conosco do vídeo de amanhã, onde finalizaremos a nossa lição dessa semana. Venha conosco.